Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Nós vamos começar com mais um podcast. Eu, Fabiana, meu amigo querido Anderson, Conexão Energética, e nós vamos começar falando sobre o poder energético das palavras hoje. Ô, Fábio, me fala uma coisa. Você vai falar sobre palavras, poder das palavras, nós vamos falar, né? E realmente, a palavra, ela tem a condição de mexer no seu dia, de mexer na sua vida, ela tem poder suficiente para mudar? Claro que tem. Olha só, a gente tem o poder da palavra, a gente pode enaltecer, enobrecer, incentivar, ou a gente pode fazer o quê? Nós podemos deixar a pessoa caída. Esse é um poder. Além da palavra, ela tem o poder energético, a capacidade energética. Não é verdade? Então, assim, quando a gente fala assim, palavras positivas, de incentivo, ou palavras negativas, se a gente parar para pensar nisso, faz todo sentido, não é verdade? Faz, totalmente. Porque assim, pensa nós, a gente está fazendo um projeto, aí vem você, na sua família, ou alguém, um amigo, fala assim, nossa, que ideia mais besta é essa que você está fazendo? Para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Vai ser, como diz, né, o youtuber, o influencer, e aí como que você fica? Né? Fica para baixo, né? Para baixo. Muitas vezes pode até acabar com o teu projeto. Exatamente, um projeto que às vezes é muito bonito, né? Não é só esse projeto, mas trabalhos, carreiras, profissões, não é verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente Sonhos, fala. né? Sonhos, meu Deus, Sonhos. os sonhos. Então, tudo que você está falando, tem uma coisa que eu sempre falo. Se você não está falando nada de bom, é melhor ficar quieto. E aí, talvez você tenha uma coisa. De onde isso tudo que a gente está falando? Da onde vem tudo isso? Da onde a gente tirou tudo isso? Talvez a gente possa ter algum lugar específico, não tem? Tem. A Bíblia, em Mateus, né, A Bíblia. a E, ó, Bíblia fala sobre ah, o poder da palavra, né? na Bíblia fala isso? Fala. Mateus Ah. 15, se eu não me engano, Mateus 15, fala justamente sobre isso. Jesus falando que o problema não é o que você coloca pela sua boca, e sim o que sai dela. Nossa, mas se a Bíblia está falando isso? Ah, Né? Então, assim, a gente pode tirar de lição que eu posso, de repente, chegar ali e comer um porco, que é o que o pessoal geralmente não come, uma vaca, posso comer uma comida estrangeira que eu acho que não tem problema algum, mas que, para mim, isso não vai fazer diferença. Talvez pode te dar um mal-estar, porque você nunca comeu uma comida apimentada indiana, alguma coisa assim, mas ali tem um grande problema que é o que sai da sua boca. Porque às vezes eu jogo a maldição no outro, verdade. sem eu querer. E aí a gente entra num contexto, né? Porque nós podemos fazer uma profecia ou jogar uma maldição e uma praga. Olha só, você falando de profecia, veio na minha cabeça agora. O quê? Em 94, a Fiat tinha lançado um carro chamado Fiat Tipo. Ah, O meu sonho era ter um carro daquele. Eu falava assim, eu vou comprar. Quase 10 anos depois eu comprei um carro Fiat Tipo. Apareceu para mim. Mas por quê? Eu já não pensava mais naquele carro. Eu nem queria, já não era mais o carro do momento. Mas uma vez eu lancei
a palavra com tanta firmeza, vibrando que eu ia ter aquele carro. E aí você falando sobre maldição, sobre bênção. Bênçãos. Às vezes a pessoa joga maldição nela sem querer. Olha só, eu assisti esses dias atrás uma. Você sabe o que é EQM? EQM. Uma experiência, né, de quase morte. E a pessoa relatou nessa EQM que quando ela subiu, ela falou: não, calma, eu não estou pronta. Minha filha acabou de ter uma neta, né? Minha neta nasceu, eu preciso voltar. E ela voltou no momento em que ela falou que ela ia morrer. Quando a filha, eu não me lembro muito o relato, mas ela falou que ela ia morrer quando a filha já tivesse filho, quando a neta, como, sabe? E ela, o que ela fez? Ela manifestou isso. E nesse relato ela falou que a gente precisa cuidar com o que a gente fala. Muito interessante, né? Para você ver, ó, são duas situações que a gente trouxe aqui que são diferentes, mas são semelhantes. Então, mas tem tanto. Aí a gente começa as histórias. Eu vou contar outra história, então. Como eu já relatei, eu entro muito em campo energético pessoal, né? E eu tive uma cliente, Eu sei bem disso. Eu trabalho com algumas doenças e nesse caso específico, ela estava com câncer. E quando eu entrei na energia dela, o que aconteceu? O que mostrou para mim? Que ela tinha feito uma promessa. Eu vi ela fazendo uma promessa ajoelhada numa cruz para Nossa Senhora. Mas eu não entendi o contexto. Eu falei: escuta, você fez alguma promessa há muito tempo atrás para Nossa Senhora? Que promessa é essa? Porque tem a ver com a sua doença. Eu não sabia a história. Ela me contou que o filho teve problema na infância, muito grave, muito severo, de quase morte. E a mãe fez uma promessa. Só que ela tomou a promessa para ela. Só que como as pessoas não acreditam, por isso que eu falo, gente, tem que entender energia, tem que entender promessa, tem que entender o poder da palavra, a gente tem que entender isso, para saber que às vezes a gente está trazendo isso para nossa própria vida. Eu pedi para ela, porque eu senti no momento que ela poderia reverter isso. Eu falei: você volta lá e pede para ela, porque ela é mãe, pede para ela, para você ter mais tempo, pelo menos, para ver teus netos, né? Porque as crianças eram novas. Mas ela não acreditou. Caramba. Então, a gente, para ver o quanto isso pode ser como uma maldição, mas pode também ser uma profecia muito boa. Eu estava pensando nisso também. Quantas coisas, né? Igual você falou, eu manifestei meu filho. Claro que foi muito, muito pra frente, né? Podia ser antes. Pois é, mas é que às vezes, dado as consequências, a gente não entende como funciona. Não entende, exatamente. Mas a gente também não entende que ali tem um grau de energia que você dispõe naquilo. A tua vibração. Então, às vezes você coloca e fala assim: eu vou ter, tá bom, eu vou ter. E vai passando. Mas como naquele momento foi tão forte, ela reverberou. Ela foi. Tá no tempo e no espaço. E isso é muito interessante quando você fala reverberou, né? O que a gente entende? Que é o que a gente pensa, a gente se sente. O que a gente sente, a gente emana. Por que a manifestação não acontece? Uma das nossas travas na manifestação, da reverberação, né? Da manifestação e cocriação, é porque para coisas ruins, né? Para qualquer manifestação, a gente não tem travas. É o que você falou. Deixei. Soltei. O Hélio Couto tem essa... Soltei. Solta que vem. Solta. Daí quando você entra no como, quando, onde, porquê, esquece, trava. Principalmente a questão do porquê, né? E como. Mas como que eu vou ter? Quando eu vou ter? Mas eu quero ter o carro de 1 milhão. Mas eu tô andando de ônibus. Aí pronto, você acabou de estragar tudo que você estava criando. Exatamente. E a gente tem que entender também, nós somos muito imediatistas, né, Anderson? Muito imediatistas. Agora, né? Que é para agora. Eu quero vou manifestar, quero agora. Não, e o processo? Apesar que quando a gente trabalha com energia, tem umas coisas bem esquisitas, né, que manifesta. Bem... E essa questão
de tempo, aproveitar que você está falando aqui agora, Tá. para a gente ter uma ideia, uma pessoa centrada que gosta de fazer assim, como que eu posso dizer, criar cronogramas. Tudo que ela faz, ela cria de 2 a 5 anos. Então, a minha empresa daqui a 5 anos vai estar de tal maneira. Quer dizer, está no cronograma Ela dela. tá no... Por que que a gente, na hora de criar, a gente quer para daqui a pouco? Deixa eu fechar o olho, a hora que eu abrir, tá aqui. Não é isso? Exatamente. Então, tudo isso que a gente fala é tão importante para as pessoas começarem a entender esse poder da manifestação, da profetização da nossa vida, né? E talvez das maldições. Por exemplo, você tem uma filha, Tenho. eu tenho 2. Como que a gente conversa com os nossos filhos? Eu não sei, eu abençoo a vida dos meus filhos todos os dias. Eu também. Mesmo achando que às vezes ele tá preguiçoso, mesmo que às vezes ele possa estar preguiçoso, né? Porque às vezes é momentâneo. Eu falo para ele, filho, você é lindo, você tem uma capacidade incrível, você. Ele pode não se enxergar assim. E Né? eu tenho uma técnica também que eu uso muito parecida, que é do Ótimo. sussurro. Ah, você faz do. Tá, Faço. conta para Todo nós. dia, quando eu levanto, eu vou para academia, volto. Quando eu volto, que eu vou tomar um banho, eu vou lá na cama dela. Eu dou uns beijinhos nela. Quando eu vejo que ela tá nem acordada, nem dormindo, eu falo para ela, filha, você é linda, você é maravilhosa. Olha, que fantástico. Você pode tudo que você quiser. É só você querer que você vai conseguir. Então, eu li muito sobre a técnica do sussurro que funciona, Sim. que é o, digamos assim, é a sugestão. Sugestão. E eu ia falar exatamente sobre sugestão. O que que acontece? Quando ela ainda não acordou, ela está naquele período entre dormindo e acordada, a gente consegue acessar o inconsciente. E não é que o inconsciente direciona nossas vidas. Na programação Totalmente. fala isso, na hipnose fala isso. 95% das nossas tomadas de decisões vêm do inconsciente. Se todo mundo tivesse pelo menos a curiosidade de ler Nossa. um livro sobre PNL, Programação Neurolinguística, a pessoa parava de acreditar em jornal, parava de acreditar em muita coisa que ela vê na televisão. Porque ali é tudo sugestionável. Tudo sugestionável. Ele te coloca e você compra. Exatamente. E o que que a gente está comprando na televisão? Quantas coisas, né? Então a gente está na televisão, nós estamos agora nos jogos, com as nossas adolescentes, os nossos adolescentes em jogos, no YouTube, com um monte de gente. Nós temos muito conteúdo bom, Mas também tem muita porcaria. tem muita porcaria. Talvez mais porcaria do que bom. Então, e aí a gente começa a entrar nesses contextos de quanto a gente está sendo influenciado, né? Como a gente se influencia. E aí, às vezes, você tá vendo um filme. Gente, não tem como, isso também é uma hipnose. Você está vendo um filme de violência, você não começa a ficar, você não sente tudo. Você está falando aí agora, o transe, né? A gente estava até comentando agora há pouco sobre transe, as formas de transe. Sim. Você pega um filme de terror. Se você tá suando a sua mão, você já entrou em transe. Você nem viu. Exatamente. Você não percebeu, você tá suando a mão, por quê? Porque aquele personagem do filme vai acontecer alguma coisa e você tá vendo. Exatamente. E você tá com aquilo ali em você. Você já tá suando, você tá transpirando. Você tá tendo todos os sintomas, né? tudo. De como você estivesse lá. E até o susto. Quando ele vem, você pula. Meu Deus, o que aconteceu? Não, e as pessoas têm medo quando a gente fala de hipnose, mas a gente vive em transe. Não é só no filme, Anderson. Por exemplo, quando você... Homem é bom nisso. Quando você está no celular, a tua esposa fala com você, você responde... Às vezes você não responde, porque você está lá. Não, nem sabe o que ela tá chamando. Ai, Raquel! Escuta essa, Raquel! Fala com a sua esposa. Não, Você tá mas entendendo? Você quer ver? Principalmente criança. Criança. Você fala, a criança não responde porque ela tá ali, ela tá em transe. Tá em transe. E ali, ela já comprou boneca, sem querer, porque ela vai te falar qual que é a boneca que ela quer ganhar de Natal, roupa, Modelo. tudo. Até o calçado, aquela
aquela sapatilha do jeito que ela queria, que às vezes ela não queria. Ela entrou em transe assistindo alguma coisa e venderam isso para ela. Não, isso não é só criança, é todo mundo. Todo mundo. E você falando sobre isso, por exemplo, a sua é menina e eu tenho menino. E os jogos, aqueles jogos, aquelas skins, aquelas armas, tudo que você compra. E a primeira vez que me falaram que ia comprar um negócio na internet, eu falei, tá, e daí quando chega? Chega? Como assim, mamãe? É no joguinho. Eu falei, eu tô comprando uma coisa que vai ficar no jogo e não chega em casa, vocês estão gastando dinheiro com isso? Sim. Tá comprando algo que nunca vai ter. Nunca vai ter. É. Nunca. Tudo através da influência, né? De você estar sendo influenciado. Isso é uma comunicação, tá? Uma comunicação subliminar que a gente recebe. Então, Daria para dizer que isso é alguma técnica de hipnose verbal, não verbal? com certeza. A gente vive. Por isso que a gente está conversando hoje, agora, nesse ponto, a gente chegou na hipnose, porque na realidade a gente tem que sair do transe. Nós estamos em transe. Por exemplo, piloto automático. A gente não consegue, às vezes a pessoa não vê a vida passar. Só para as pessoas que estiverem nos ouvindo, que às vezes a pessoa vê, e a gente que tem curso de hipnose sabe, né? A pessoa vê, ela acha que a hipnose, ela é aquela coisa que faz você entrar em transe, você não vê mais Não nada. vai acordar. Não vai acordar, você tem que ter um estalo, tem que Isso. ter 2 batidas de mão. Não, o transe, ele pode ser tão sutil Exato. que às vezes você vai passar a tua vida naquele transe sem conseguir sair dele. E você vai comprar a marca de um carro, você vai comprar um sapato, você vai comprar sempre daquele jeito, porque você entrou naquele momento que te venderam sem você perceber e você não consegue mais sair daquilo. E aí eu entro numa outra coisa além de compra, relacionamentos. Na verdade é tudo, né? É tudo. Tem gente que tá lá em looping, num relacionamento, fala, eu preciso sair, eu tô vendo, não consegue. É um modo de transe também, né? E as pessoas a gente tem que desmistificar isso, porque, ó, a gente está comprando coisas, nós estamos sendo influenciados no modo de vestir, outra coisa. O que é vendido para nós, adultos, do sucesso? O que é sucesso? O que é sucesso? Aí começou, né? Milionário, mansão, carro importado, mas se não for esse o nosso sucesso... Tem gente que quer, tem cliente meu que o sucesso para ele, e é até engraçado que ele estava numa briga constante, porque o sucesso dele era morar na beirada do rio e ficar pescando. Ele adora pescar, entende? Mas daí o que é vendido? Ele tinha uma briga com a esposa, porque a esposa não, ela queria outra coisa, falta de comunicação também, O né? sucesso dela era outro. Era outro, completamente diferente. Então, a gente também precisa entrar nesses acordos, né? O diálogo, a conversa, a comunicação. Você está falando agora sobre o que é vendido pra gente. Eu te mandei essa semana um desenho que foi vendido para mim quando eu era criança. Aí você... Você lembra muito bem, é do Homem-Aranha. Sim. Quando eu vi aquela frase, na hora eu falei assim, meu Deus, Fábio, que é isso? Eu comprei essa ideia de que eu não sou nada, eu nunca sou nada, para mim tudo dá errado. No final do Homem-Aranha, ele sempre tinha umas frases. E uma das frases foi essa, que eu até te mandei. Falei, Fábio, eu não tô acreditando. Era desenho que eu assistia lá em 85, 86. E às vezes isso atrapalhou milhares de vidas. Não só a minha. Porque a gente sempre fala assim, poxa, para mim parece que nunca dá certo. E aí, uma vez que você verbalizou isso, a gente volta no nosso assunto sobre a verbalização. Você vibrou, verbalizou, sentiu, meu amigo, desculpa, você comprou aquela ideia para você como e é verdadeiro, tua. né? Aí depois que você comprou a ideia, como que a gente faz, Fábio? Fala para mim como que a gente faz. Eu comprei a ideia de que nada dava certo para mim, conforme o Homem-Aranha falou, porque eu era o Homem-Aranha quando eu era criança. Então, se eu sou o Homem-Aranha, nada dá certo, eu repeti 1, 2, 3 vezes aquela palavra, porque eu assisti aquele desenho, como que eu vendo? Ou como que eu jogo fora
essa ideia que não era minha, que eu comprei ela de alguém. Na realidade, esse é o problema da grande maioria da população, né? Agora a gente pegou na ferida da grande maioria da população. Por quê? Crenças limitantes. Todo mundo fala de crença limitante, mas como liberar essas crenças? Tem gente que acredita que a gente não consegue liberar essas crenças. Então, outra coisa que você falou muito importante, o reforço, né? Nós estamos sendo, através da comunicação, do sentimento, porque você sentiu que você era o Homem-Aranha. Quando você sentiu aquilo, você comprou aquilo como verdade sua. Se nada dá certo pro Homem-Aranha, não dá certo Não pra dá mim. certo para você. E aí a gente assiste isso desde pequenininho. Por isso que a gente também tem que cuidar disso. Aí você vibrou na mais alta frequência, ao invés da. Porque a gente pega tudo isso com impacto emocional. Pode ser para ruim ou para bom, mas do Homem-Aranha você estava vibrando felicidade. E você comprou aquele personagem como seu. O que nós precisamos fazer? Nós temos que limpar essa crença. Quando você olha e tem clareza da situação, é onde a gente consegue mudar isso. Fábio, a gente fala em crença, eu converso com muita gente, mas a gente tá um pouco destoado do resto. Estão bem. Por quê? Porque a gente procurou saber o que é uma crença, o que te venderam, o que você comprou sem ninguém te vender muitas vezes. Muitas vezes ninguém me vendeu, digamos assim, essa questão do Homem-Aranha, mas eu comprei porque estava passando na televisão. Ele não falou para mim, mas eu vi ele falando. Se eu quero ser o Homem-Aranha, automaticamente nada vai dar certo para mim, porque não dá certo para ele. Sim. Esse é o negócio. Como a gente está destoado, a gente entende. E quem está ouvindo a gente agora, que não está familiarizado com isso. A crença é algo que fica enraizado, certo? Sim. No inconsciente. No inconsciente. Isso no DNA também tem. Eu já fiz curso em que eu chorei depois de algumas palavras que a pessoa falou: você quebrou uma crença muito forte e violenta que você comprou em alguma época da tua vida. E eu não sabia nem por que eu estava chorando. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que a crença ela está embutida no teu ser. Porque você comprou aquilo, ele vai estar aqui, ó. Sim. Enraizado. Como que eu faço para que a pessoa que não acredite nisso, ela veja que ela tem uma crença e ela consiga quebrar, ela consiga tirar essa crença de dentro dela? Eu já vou avisando vocês que não é fácil, tá? Olha o meu sorrisinho. A crença comprada é difícil ser repassada. Então, Anderson, mas a gente está preso nos sistemas ainda. Tem muitas pessoas que não estão escolhendo isso que a gente buscou. Como que a gente busca isso? O meu caminhar foi na dor. Eu só comecei a buscar tudo isso que a gente buscou juntos, até meu primeiro curso foi com você. Foi, a gente estava iniciando. Porque eu estava em profunda dor. Então, às vezes a pessoa não está olhando para a dor, mas a dor, às vezes, é onde vai tirá-la de lá. Quando a gente fala fundo do poço, né? Eu estou no fundo do poço. O fundo do poço é maravilhoso, porque você não tem onde para ir, não tem mais para onde ir, você tem que só subir. E às vezes é onde a gente vai começar a se curar, porque você fala assim, como que eu me curo? Primeiro, conhecimento. Você buscar, hoje eu trabalho com terapia, minha segunda profissão. E eu falo, gente, você criou isso uma vida inteira e você quer resolver em uma sessão. São 40, 50 anos. Exatamente. Isso que a minha técnica ainda é rápida. Eu tô tentando... Tá lá com a sessão, vou começar a doar pro povo. E olha que tá cheio de camada de cebola ali ainda. Mas já deve tá bom, né? Porque você nem voltou ainda. Mas, ó, você tá vendo? Você tá entrando numa situação que seria até interessante a gente falar. Sim. Eu tenho 47. Uhum. Então, eu comprei crenças, digamos assim, há 48 anos. Porque são 9 meses dentro da barriga da mãe e você compra as crenças da mãe. Sim, da mãe e do pai. Da mãe e do pai. De antepassado. Não, mas só para a pessoa entender melhor, porque daí depois quando ela começar a buscar conhecimento, ela vai entender que é muito antes do pai e da mãe. Mas vamos lá, ela compra da mãe na barriga dela.
A mãe, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Qual que é a probabilidade de você não gostar daquilo quando crescer, sem saber que você... Ou por que você não gosta? É enorme. Enorme. E você sabe que nas técnicas energéticas é uma pergunta muito interessante. Eu sempre peço para o meu cliente perguntar se a crença ou aquilo que ele está sentindo é dele. Isso é seu? Na hora a resposta vem. E muitas vezes vem qual resposta? Que não. Na grande maioria, não é? Que não. Sentimentos, né? A gente está falando do poder da palavra. A pessoa joga uma palavra agressiva para você. Joga raiva para você. Você sente aquela raiva vindo para você. Aí você começa a ficar irritado e você não sabe por quê. Chega em casa, desconta no filho, no marido, na mulher. Perfeito. Mas por que eu tô assim? Aí pergunta, esse sentimento de raiva é meu? Mas e aí que tá? É o que eu É sempre um digo. treino, né? É o treino. É o treino, é o treino. Eu sempre falo isso. A gente tinha conhecimento como ou fazia um curso Isso, ou lia. isso. Hoje, você pode assistir. Isso que eu ia falar, O tem nós. YouTube, tem nós, tem um monte de gente que é a sumidade, mas tem um monte de picareta. Tem. Exato, mas é isso que estava me incomodando. Então, assim, como que a gente resolveu fazer isso? Por conta dos picaretas. A gente sempre conversava, né, Fábio? Sempre. Poxa, e podia fazer algo que mostrasse, porque tem muita gente precisando disso. Exato. Por que eu tenho que sofrer para ter? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu posso servir a Deus sem ter que sofrer. Uhum. Eu posso ter as coisas sem ter que sofrer. Eu venho de uma cultura, você tem a mesma faixa de idade quase, bem Não mais conta, nova. não conta, você já contou sua idade, não Bem conta. mais nova, você está com 23. A gente tem a cultura de que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito. Muito. Os millennials têm a cultura de que não precisa trabalhar. Eles não tiveram essa cultura. Eles foram poupados pelos pais, os avós. Então eles entram no YouTube, explode. O cara faz mil e uma coisa, explode. Por quê? Porque eles não têm esse peso que a gente crença, tem. né? Esse peso que a gente tem. E esse peso, ele tem um nome, que é crença, em que você tem que sofrer trabalhando para ter alguma coisa. Você sabe qual que é a definição de trabalho? Trabalho é tortura. Mentira! Verdade. Eu estudei direito de família. E lá, em determinado momento, a gente entendeu, quando um professor trouxe a matéria para a gente, falou, olha, trabalho significa tortura. O cara é colocado no trabalho, o cara é colocado para ser torturado. Então, nós todos estamos sendo torturados. Por quê? Você pode ver, às vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa trabalha sem ter o prazer. Sem prazer. Eu não sei se eu posso falar isso, sem ter tesão de trabalhar. Claro que pode. Tem que ter. O cara tem que ter, ele tem que sentir aquilo. Quando você não tem essa energia, essa energia do tesão, de eu tô indo fazer o que eu gosto, aquilo começa a ser, assim, trágico na vida dele. Mais cedo ou mais tarde ele vai largar aquilo ou vai ficar doente. Vai ficar doente, né? Para poder parar. E aí a gente entra nesse sistema de novo da escravidão. Que a gente volta a falar dos sistemas de aprisionamento que está sendo colocado. E você fala uma coisa muito interessante, né? A leveza. Hoje eu trabalho muito falando, né, para os meus clientes o que é leve para você, o que é divertido para você. Quando a gente estava falando do poder da palavra, da raiva também, entendeu? A gente começar a perceber a energia das coisas para a gente entender. Porque quando você começa a entender a energia e você começa a trabalhar na leveza, na diversão, a energia do dinheiro é de prazer, de diversão. A gente ainda não entendeu isso. Porque o que acontece? Às vezes você ganha muito dinheiro, mas você vive muito doente. É escravo. Né? Que nem você falou, escravidão. Por quê? Porque ali não tem a leveza. Não tem leveza. Ali não tem o tesão. Então, quando você está ali, que você faz amarrado, a chance daquilo dar errado, ela é enorme. Por quê?
Porque o teu corpo não está permitindo que você... Ele não quer fazer aquilo. Ele não está te dando a permissão, faça. Anderson, agora eu vou ter que... eu vou ter que adentrar, que é uma outra parte que eu adoro, que é corpo, que é uma consciência corporal que eu acessei. O corpo fala. O corpo fala, as pessoas não entendem isso, eu tenho vontade de chorar, porque é o que você falou, a pessoa não consegue nem levantar para trabalhar. O que que tá falando? O corpo. Fábio, eu já tive isso. Eu trabalhava num local, aí eu troquei de setor. Eu não conseguia mais ir trabalhar. Eu falava, meu Deus, tem que ir hoje de novo, encontrar aquele cara, encontrar aquele... E quando o seu corpo, ele tá trabalhando a seu favor, que ele quer aquilo. Gente, você vai saltitando. Hoje eu vivo dentro do escritório, sabe? Eu amo aquilo, eu tenho vontade, eu tenho desejo, tenho brilho nos prazer. olhos, né? E tudo isso tem a ver, a gente fala muito da energia, do poder da palavra, mas isso tem tudo a ver com o poder energético, porque o corpo é o que trabalha, o corpo é que se relaciona, o corpo é que faz, que leva você para os lugares. Eu cheguei até a me arrumar aqui, que agora você falou uma coisa que eu senti. Olha como que isso está tudo interligado. Se eu trabalho num lugar que eu não gosto, eu vou estar vibrando muito baixo e desejando muita coisa ruim. Aí você deseja ficar doente para não ir para o trabalho. Até que chega uma hora que você vai perder aquele trabalho, isso é fato. Sim. Agora quando você tá, sabe, você tá vibrando alto, você tá naquela... Nossa, hoje amanhã é segunda... Não tem a síndrome do Fantástico, Fantástico, né? do domingo, né? Uhum. Então amanhã eu vou... Nossa, amanhã eu vou pro escritório. Eu acordo, eu vou pra academia, volto, tô atrasado. Porque eu já tinha que estar no escritório, porque eu tenho vontade, eu tenho desejo. O que acontece? Você flui. Não, e tudo vem. Você flui. Flui, o teu negócio expande. Você entra numa correnteza de coisas boas. As coisas acontecendo muito fácil. É onde a energia libera, que as pessoas não entendem isso, né? Você mesmo libera energia, que é o que você está falando. Se você está vibrando peso, você vai trazer doença, vai trazer coisa ruim, negócios ruins, dificuldade financeira. Quando você está ali na leveza, as coisas começam a aparecer, podcast começa a aparecer. Começa a aparecer. E até aquilo que você tem, quando você vibra, vamos colocar aí a vibração da escassez, porque a escassez não é só dinheiro. Não. A escassez é um monte de coisas aí que ao longo dos nossos podcasts a gente vai explicando. Sim, isso é muito importante. Quando você entra naquela vibração da escassez, tudo que você tem vai ser tirado. Tudo. Aí às vezes a pessoa não sabe por que ela está se separando, não sabe por que o filho não está mais conversando com ela, não sabe por que o carro vive estragando. Nossa, aí a gente vai entrar num contexto assim bem interessante, né? Porque a gente fala e entra e é isso que a gente precisava conversar mais para poder, igual você fala assim, como as pessoas podem liberar de criança? Estudando, escutando, indo atrás, entendendo. Mas as pessoas não estão querendo isso, né? Porque às vezes estão num trabalho ruim, num relacionamento ruim, numa vida ruim. O que faz? Vou esquecer minha dor. O que eu faço? Vou pra festa, Festa, televisão. A pessoa às vezes não entende. Comida. Ela não entende que se ela assistir um filme ruim, ela vai trazer coisa ruim. É inevitável. Essa semana eu comecei a assistir um seriado chamado Ted Lasso. É fantástico. Lógico, ele tem bastante palavrão, bastante besteira, mas o cara ele é sempre otimista. Tudo dá errado para ele, ele tá sendo otimista e no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Por quê? Porque ele é otimista. E eu posso apostar com você que quase ninguém assiste e quem assiste não liga, não entende. E tem uma coisa que talvez surja um pouquinho não sei se fugiria um pouco da palavra, mas que eu precisava falar quando você fala esse contexto. Tudo dá errado, tudo dá errado. Quando você está no seu caminho certo, né, num propósito, e as coisas estão dando errado, às vezes não é que está dando errado, é porque você está sofrendo um ataque, né, contrário, por quê?
O ataque contrário, que a gente já sabe o que é, não vou dar nomes aqui, a energia negativa, não quer que você alcance aquilo que já é seu. E muitas vezes também é para não estragar o que é seu. Porque se você se contentar com a migalhinha que vem no meio do caminho, você fala, o resto não interessa mais para mim. Então você pensa que está dando errado, mas na verdade está dando certo. Você no final, você acaba tendo o deleite daquilo que você queria. Você chega no teu objetivo. Que é o propósito, que você sabe que mesmo que está dando errado, modo de dizer, né? Você fala, eu não vou aceitar essa coisa pequena porque o meu propósito está aqui. Justamente. Que daí entra uma crença, ao contrário da negativa, da limitante, uma crença inabalável. Eu vou chegar aqui, custe o que custar. E ela vai passando todos esses processos, né, para chegar nisso, não aceitando se acomodar, não aceitando as migalhas, não aceitando pouco, para que a gente chegue aqui. Dale Carnegie, grande escritor, e Napoleão Hill, eles têm esse fascínio por essa crença inabalável. Não é para todo mundo, Não é né? para todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a até as quedas que a gente tem no meio do caminho. Então, porque essas quedas, na verdade, ela vai te fazer forte. Vai. E você pensa que é porque está dando errado. Vou compartilhar, acho que pela primeira vez com você, não contei isso para você, mas eu quero que você pense comigo. Eu acessei essa informação há pouco tempo atrás. Nós falamos muito de QI, de inteligência, né, intelectual. Nós temos a inteligência, que tem gente que fala que não existe, mas que tem a ver com essa crença inabalável, que é o QE. Você já viu que tem muitas pessoas intelectualmente inteligentes, mas emocionalmente destruído, às vezes infantilizado, né? Porque a gente tem muita dor. Nós temos a inteligência financeira, que também pouquíssimos têm. Nós temos aí uma outra, que é inteligência espiritual. A inteligência espiritual, no meu ponto de vista, tá? Não compre isso como verdadeiro. É quando você se conecta realmente com Deus. Com o que é Deus. Não tem a ver com a casa dele, a igreja, tá? Mas sim com o teu acesso pessoal com ele. Essa inteligência também são poucos que têm, quando você se conecta realmente com ele. É onde você começa a sentir de verdade. Que é maior do que você. É o que está te sustentando. E aí não importa, entendeu? Aí começa a ter uma crença inabalável, e aí se juntar tudo isso com esse espiritual que é Deus, você chega lá. É que muitas vezes as pessoas falam assim, eles estão falando de energia e tá destoando do que é pregação de Deus, eu não sei o quê. Veja, a gente tem vários casos de energia pura na Bíblia. Uma delas é a mulher quando toca as vestes de Cristo. Ele fala, ele está no meio da multidão, falou, quem me tocou? Ele não sentiu a mulher, ele sentiu a energia que ela tinha de fé. Exato. Né? E é exatamente isso que a gente quer ensinar, a energia, não a pessoa, quando a gente começar a entender isso. E você falou num ponto muito importante, Anderson, porque assim, as pessoas, elas acham, quando a gente fala energia, é coisa, sei lá, de ocultismo, né? Nossa, são coisas mirabolantes que... Mas é um medo que foi colocado em nós lá atrás, para que nós não pudéssemos entender o que é isso que a gente está falando. E para mim e para você, acredito eu, que nós estamos nesse propósito, para abrir a parte, essa expansão que está conectado com a palavra, maldição, profecia, manifestação e cocriação da sua vida, financeiro, amoroso, seja lá o que quiser. Tem uma, vamos falar assim, um dito popular que a curiosidade matou o gato, não é? Hoje eu já não penso mais assim. Quem disse que matou o gato? Você viu o corpo dele ali? Não, o gato sumiu. Às vezes o gato, que somos nós, pela curiosidade, expandimos tanto que você fala, você não quer mais voltar para aquilo que você estava. Não, nem consegue voltar. Você consegue voltar porque você era antes? Nem nem consigo.
Essa é uma expansão de consciência. Quando você. Esse momento que nós estamos vivendo é uma expansão de consciência total. Porque você, há 10 anos atrás, não é o mesmo. E é isso que a gente está tentando alertar, abrir a mente das pessoas, né? Porque quando você sai daquele ponto para o outro, você não volta mais. Eu te mandei as fotos, né, do nosso curso. Nossa Senhora! Há 8 anos atrás. A gente tudo tinha cara de assustado. Com certeza. Né? E a gente entrou num curso, de certa forma, sim, leve, que não tem o propósito do que a gente está falando aqui hoje. Uhum. Mas ele tem o propósito de mexer com o seu interior. E aquilo abriu pra gente um leque de coisas. Não. E aí você não consegue mais. Você falou, né? Você consegue voltar? Não consegue mais voltar. Nem... Porque quando você volta, você fala assim, cara, não é isso que eu quero. E não é nem isso. Se você tentar voltar, você não consegue. Você fala, eu não me encaixo mais aqui. Eu digo assim para os meus clientes, quando você começa, você está engatinhando, que somos nós, a grande maioria. Você começa a andar, você volta a engatinhar? Não volta. Não tem como você voltar a engatinhar. E é isso que nós estamos buscando sempre. O ser humano, ele busca o quê? Gente, crescimento. Progredir, né? Evolução. Evolução. Por isso que a gente... É esse o nosso caminho. É evolução. Enquanto a gente não tiver evoluído, tiver parado, estagnado, perdendo tempo, a gente está no lugar errado. E tudo isso que nós estamos trazendo, né? Porque eu falo o quanto isso é grandioso. Eu, por mim, igual você falou no começo, eu ficava em casa. Na cara que é tapa. Pra quê, né? Mas começou a incomodar. Você começou a se sentir incomodado também? Duas coisas que eu sinto, incomodado e vontade de vir. Eu me senti incomodada. E uma outra coisa que eu comecei a perceber que você falou, que hoje está muito na mídia, eu via pessoas incompetentes falando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Eu falava, gente, mas como assim? Mas estavam falando. Estavam indo, né? Então, de quem que era a culpa? Era minha. Eu ficava escutando, julgando e não fazendo nada. Mas por quê? Porque, querendo ou não, a nossa geração tem uma crença limitante terrível em se tratar de oportunidades. Se não é trabalho árduo e duro, você não consegue. E a gente tem desconstruído isso. Volta no trabalho duro, né? Porque tem que ser duro, tem que ser árduo. Tem. Essas crenças de trabalho duro, você sabe que além do trabalho duro, eu acessei uma outra que vem da nossa, principalmente da oriental, mas vem de toda a família, estrutura de toda a família, do perfeccionismo também. Uma coisa que trava muito. Se não tiver perfeito, não faço. Se não tiver perfeito, isso, né? eu não faço. Exatamente. Eu já ouvi muito isso. Então, tem o trabalho duro e, se não for perfeito, eu não faço. Entre duas crenças, o que você faz? Não faz. Você procrastina. A pessoa não sabe por que está procrastinando, porque ela não faz, porque não está perfeito. E a procrastinação, ela é uma crença que a gente também, acredito eu, tá? Que é uma crença que a gente tem de procrastinar porque não está perfeito do jeito que eu quero. Isso. Então eu não vou fazer. Na minha visão, né? Na minha concepção. Então se eu não faço, para mim fica mais fácil. Porque eu não estou fazendo. E se eu não estou fazendo, o problema é da Fábio, porque a Fábio não me ajudou. Ah, vitimismo. Não, então vai ligando. Vai. Aí, quando eu vou conversar com a Fábio fala assim, mas poxa vida, a gente podia mesmo fazer isso, só que lá é tão longe. Pronto. Você está casando tudo que faz que não dê certo. Por quê? E volta o pensamento. Por quê? Porque se não for árduo, já, graças a Deus, a Fábio falou assim, vamos. Eu olhei pra cara dela e falei, vamos. Ela falou, ixi, ferrou, vambora. E você viu que eu sou meio atropeladora, né? Eu vou fazendo os negócios. Chegou pra mim e falou, Anderson, tá pronto, vamos. Então, e é muito legal isso, porque assim, ó, nós estamos falando de crenças, nós estamos falando de pensamento, sentimento, energia, falando das coisas que nós como pais fazemos com os nossos filhos, porque os nossos filhos são o futuro da nação.
né? Nós já estamos adultos, mas as nossas crianças estão aí ainda prontas para percorrer esse local. E detalhe, assim, essas crianças de trabalho de árduo, né? Porque para eles é tudo mais fácil. Tudo mais simples, né? Tudo Tudo. desconstruído, aquela forma que você tem que pegar a enxada e ficar o dia inteiro no sol. Exatamente. Então, e aí, você está falando como que a gente libera essas crianças? E como a gente está sendo influenciado por isso? Por exemplo, nós falamos no último podcast, ambientes, as músicas, os filmes que a gente vê, as pessoas que a gente está convivendo. Eu sou muito complicado com relação à música, porque ela pode ser a música que for. Eu tenho que entender a letra dela. Isso. Tem músicas que eu gosto do ritmo, gosto de tudo, mas eu não ouço. Ela é em inglês, mas eu fui lá e vi o que tá falando aquela letra. Eu já me trava. Eu já não consigo ouvir. Ainda bem, né? Ainda Mas bem. tem outras músicas que assim, só de ouvir o refrão dela já me eleva. Já fico mais... E tudo tem a ver. Então, a gente está escutando algumas músicas, né? O que está trazendo essa música, essa vibração Carga da nossa energética carga dela. energética? Acho que foi você que me falou uma vez. Ah, e a gente vai num churrasco, só canta música de traição, O que vai atrair aquilo? Aí aqueles casais que estão ali várias vezes ouvindo aquilo, E cantando ainda. cantando, vai acontecer o quê? É inevitável. E Se a gente está falando do poder da palavra... Isso, as pessoas não entenderam ainda, né? E detalhe... É como se fosse um mantra, você cantando várias vezes a mesma coisa. E o detalhe maior desse mantra é que você está colocando um grau energético nele. Você está colocando algo que vai te dar uma... Como que eu posso dizer? Um poder maior ainda. É que sim, porque que tudo é de vibrar. Isso, do sentimento, carga. que é o que faz a manifestar. E as pessoas não entendem isso. Eu preciso contar uma coisa. Eu gosto muito de dormir escutando, às vezes, meditação. Não durmo escutando, mas eu tive um dia que eu acabei dormindo com o fone, escutando uma meditação. E eu comecei a ter um pesadelo. Eu não sei explicar como é meu sono, mas meu sono é meio leve, assim, é bem diferente, eu acredito. E eu comecei a ter pesadelo. No momento que eu fui acordar, veio veio um aviso, a música. Quando eu acordei, eu olhei para o celular, eu tinha entrado, que estava tocando uma atrás da outra seguido, numa música frequencial. E aí me veio um alerta, quantas músicas de frequências hertz tem no YouTube que verdadeiramente são aquela frequência? Porque tem alguns lugares que não são mensagens subliminares, então você também tem que escolher o local que você está escutando, a frequência e da onde que é a origem, porque às vezes ela pode sofrer interferência. Às vezes a pessoa ela coloca uma frequência baixa. Isso, e fala que fala que é alta. Exatamente. E tá lá, 412 Hz. Exatamente. Mas, pessoal, para quem não sabe, depois vai lá e procura o que quer dizer os Hertz, né? Porque a gente conversava para falar o que eles estão falando. Mas hoje, você pega no YouTube, tem muita gente séria que ela coloca acima de 412 Hz para elevar a tua vibração. O Ho'oponopono. Por isso que eu falo que de onde você está ouvindo isso, né? Quem são as pessoas que você realmente está escutando? Porque às vezes você tem que saber quem está por trás disso, porque tem vários canais que não têm uma referência, né? E tem muita gente que é referenciada e ela realmente está tentando fazer com que uma você... coisa boa. Que Exatamente. você se eleve. Mas... ao mesmo tempo, tem muita gente que não quer que você se eleve. E nós estamos falando de umas coisas que às vezes a pessoa está escutando e fala, mas isso aqui está muito difícil de entender. Vai lá, procura o que significa os hertz, aí pega a escala, dá uma olhada na escala. A escala de Hawkins, de Hawkins, ali é fantástico, que você começa a entender um pouquinho do que é frequência. E é muito importante a gente entender de frequência, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, energias, né? Sentimentos, palavras. Por exemplo, você está falando aí, falou dessa questão do mantra.
Do mantra. Né? Muita gente ouve Ho'oponopono. E às vezes você vai lá e a pessoa coloca assim, ó, Ho'oponopono para financeiro, para finanças. Só que nesse Ho'oponopono de finanças, ele tá um hertz muito baixo. E às vezes você fala assim, poxa, faz um ano que eu tô fazendo isso e não tá dando certo. Minha vida tá indo de mal a pior. Por quê? Porque a pessoa embutiu. Então, quando você for pegar isso, vá atrás de quem que é o dono daquela página, daquele lugar, Exato. né? E ver se aquilo que ele está tocando realmente é os 412 Hz para cima. Exatamente. Tem muito a ver com a pessoa, com a energia que está sendo colocada ali. Sabe que isso é muito importante, você saber da onde está vindo as informações, né? Porque a gente está pegando muitas coisas e todo mundo tá pegando coisas, a pessoa nem sabe, nem entende que tá fazendo coisas, né? Tem muita gente que ouviu falar em hertz ontem e já tá querendo fazer hoje. Por exemplo, no Axis a gente tem uma coisa muito interessante, já que você deu a deixa do puxão de energia. O puxão de energia para mim é fantástico, a gente não entende isso. Mas esses dias eu recebi um recado e no começo das gravações do Instagram, eu acreditava que eu tinha que ajudar uma pessoa que fosse, né? Uma pessoa, mas eu lutei muito para estar fazendo os vídeos, para estar na mídia, para estar fazendo podcast. Porque tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. E já contei na última porque de eu estar fazendo isso. E há 2 semanas atrás eu recebi de uma cliente que ela recebeu de uma cliente, ela estava com crise de ansiedade e a crise sumiu. Como é importante a parte energética, né? Para a gente entender tudo isso. Aí, só uma deixa que você deu aí que eu achei legal. Hoje está todo mundo muito ansioso. Ansioso. Por quê? Muito tem a ver com esse mundo virtual que a gente vive, não é? Virtual, o imediatismo, essa pressão da gente ter que ter sucesso, tem que ter sucesso. Mas o imediatismo de hoje, eu não sei, ele para mim pode ser um pouco besteira o que eu vou falar, mas ele está muito ligado a essa coisa da internet, de tudo acontecer muito rápido. Eu fazer um programa hoje aqui, um canal do YouTube, eu tenho que estourar igual meu vizinho estourou. Isso. Eu tenho que ser igual ele. A gente não tem que ser igual a ninguém. E aí, claro. Essa frase que você está falando, ó, a palavra, tem o quê? Tenho o quê? Tenho que explodir, tenho que... É tipo uma força, é uma palavra de força de obrigação. E quando você coloca um sentimento naquilo, você, infelizmente ou felizmente, pro bem ou pro mal, você vai trabalhar. Você fica ansioso. Isso eu vejo muito nos meus adolescentes, a comparação, né? Você tem que... Gente, é muito pesado. E isso causa essa avalanche de ansiedade que tem hoje, né? Ansiedade, pânico, depressão, né? Eu tenho muitos clientes também, por exemplo, aí a gente entra na pressão que eu sinto. Você não sente essa pressão do sucesso, mas do sucesso naquele patamar? Já senti mais, hein? Hoje eu também não sinto, mas quem está no me atrapalhou mas muito quem isso está aí. no virtual sente isso. Muito, A cada muito. cada não sei quantos minutos passa alguma coisa. Você já viu isso? Já. E aí você se depara com aquele cara que locou uma Ferrari e que tá falando que ele locou uma casa, ele tá no Airbnb, casona, e ele tá falando que é tudo dele. Tudo dele. E a gente acredita. Mas quem são esses caras? Você já parou para pensar, para ir atrás? Esse é o problema. Essa venda desse imediatismo de hoje está causando uma geração de pessoas doentes. Doentes. Por isso que nós temos que buscar quem é essa pessoa. O que ela está fazendo. E você falar... Qual a energia dessa pessoa? Qual a energia da pessoa. Porque uma coisa também é exatamente isso. A pessoa está falando alguma coisa. Mas qual é a energia dela? Qual é o comportamento dela? O que ela faz? O que ele faz? Como ele é? Entende? Isso faz toda a diferença. Porque às vezes, por exemplo, quando o casal está brigando, às vezes a pessoa fala, mas você falou assim, como você está falando? Às vezes você está saindo de dentro de você o que você está sentindo, raiva. Você pode não estar falando nada demais, mas está saindo com raiva. E aí a intenção é que gera tudo, né? Que gera.
Porque quando você está com aquela raiva, você está intencionando de uma forma absurda. E aí faz todo o contexto de novo do poder da palavra, vibração, energia, tudo que você está manifestando na sua vida é o que você está vibrando interno. Se você tem raiva, né? O seu comportamento provavelmente é de pessoa raivosa, de irritação. Como que você trata o outro? É porque você não está bem com você, é interno, a sua vibração. E aí entra o nome do nosso podcast, né? A conexão energética que você tem com aquilo. Qual que é o tipo de energia que você está fazendo aquela conexão? Pode ser uma conexão muito boa, mas pode ser muito ruim também. E isso, quando a gente traz para a nossa vida, depois que você comprou, né, se é que dá para se dizer assim, uma vez que você comprou aquele sentimento, ele para sair de dentro de você, ele parece que é tão mais pesado. Então, mas é por isso que nós precisamos liberar todos esses sentimentos. Eu falo para os meus clientes, quando você libera todo esse sentimento que você tem mais denso, de raiva, tristeza, mágoa, o que sobra dentro de você? Não sobra nada, você pode amar no seu potencial daí. Por isso que a gente precisa liberar esses sentimentos. É necessário que isso aconteça. Necessário para você expandir o potencial seu de amor, de alegria, de diversão, de vida. Por exemplo, eu dou muita risada, você já viu. Eu dou risada, minha vida é assim, mas as pessoas se incomodam, sabe por quê? Nossa, por que ela é muito feliz desse jeito? Exatamente, porque a felicidade incomoda. Nossa, eu já ouvi muito isso. A felicidade incomoda. Que alegria que é essa? É porque a gente está tudo errado. A gente acha que a pobreza é enobrecedora, né? A gente não dormir e ser escravo do trabalho. Esse é um defeito enorme que eu acho. E a tristeza também. Todo mundo tem que estar irritado, todo mundo tem que estar triste, todo mundo... Tanto é que a gente disputa. Você já viu a gente disputando? Quem está pior? Eu conheço muita gente assim. Eu costumo brincar, Fábio, que... Eu gosto, e por mim, todo mundo era feliz. Nossa, eu também. Você sabe por quê? Gente feliz não enche o saco de ninguém. Ele não tira você do sério, ele não... Então, assim, para mim, o mundo tinha que ser feliz. E a felicidade contamina também, né? Você sendo uma pessoa que só dá risada, daqui a pouco você tá rindo. Eu vi alguma coisa esses dias aí, um cara no metrô dando risada. Dali a pouco tava todo mundo dando risada da risada dele. Porque é algo contagiante. Contagia. E a gente tem que fazer algo que contagie as pessoas para o bem, não para o mal. E por que nós não estamos felizes, leves? Voltamos de novo para o sistema de aprisionamento. Como seria se fôssemos todos felizes? Nossa, como seria isso? Você já imaginou? Mas eu acredito, e eu tô vendo, e acho que você também, que está mudando. As pessoas estão parando de se preocupar com algumas coisas e querendo se preocupar mais com felicidade. Com felicidade. Não vou falar que é todo mundo, a grande maioria ainda não. Tem muita gente para despertar Isso, ainda. mas nós estamos percebendo essa mudança já. Por isso que nós estamos também fazendo esse podcast, falando de energias. Às vezes pode parecer besteira para quem está ouvindo. Poucos talvez queiram ouvir sobre isso, mas que os poucos comecem a entender e a expandir. E aí tudo começa a mudar. Numa cadeia. Não tem aquela corrente do bem, que eu acho lindo. Tem até um filme do menino, Corrente do Bem. Corrente do Bem. É maravilhoso. Isso. Nós temos que fazer isso. A nossa parte, cada um fazendo a parte que cabe, né? Com conhecimento que sabe, nós vamos expandindo isso. E aos poucos o mundo vai mudando. Vai mudando. Porque o mundo está muito ruim. Ainda, né? E precisa ser mudado. Exatamente. E dentro do contexto energético, muita coisa muda, hein? Até doenças. Porque a vibração, já falei da última vez, interna, ela causa doenças nos órgãos físicos. É uma úlcera, Uma úlcera. Aliás, são tantas coisas, né, que a gente vê que a gente tem relatos, a gente que convive mais com essas coisas, a gente vê que tem muita coisa. E quando a gente fala de doenças, eu preciso compartilhar uma coisa. Porque, para mim, esse é um ponto de vista meu também, pessoal. Toda doença tem um sentimento dentro da patologia que conta uma história. Quando a gente libera aquele sentimento, o órgão que está
não está saudável, ele pode se curar. E eu tenho um relato muito lindo que eu recebi essa semana de uma cliente minha. Posso compartilhar? Pode, estamos aqui para isso. Que eu fiquei muito feliz, né? No contexto de endometriose no órgão reprodutor feminino, né? Eu tenho várias clientes com contextos de não conseguir engravidar, com problema de gravidez. E eu tinha uma cliente específica com uma endometriose relativamente muito grande, em que ela falou para mim, Fabi, eu entrei na doença e a doença falava que era para cessar as gerações, era para finalizar a linhagem. E eu entrando no contexto, eu vi que era uma fidelidade de mãe, né? De mãe, de vó. A mãe conseguiu engravidar por muita oração, para você ver o poder da oração, e muito tratamento médico. Mas ela tinha endometriose, a tia com endometriose, todas com endometriose. Detalhe, quando você olhava a estrutura familiar, a grande maioria, primos, a tia, todas finalizando, cessando a geração familiar. Incrível. Eu olhei aquilo e falei, nossa. E no contexto do trabalho da liberação energética familiar, e daí a gente entrou na família mesmo, no sistema familiar, e a gente trabalhou por uns 4, 5 meses, era para regredir porque ela ia fazer cirurgia. Essa semana, a mãe me ligou falando que a médica se assustou, porque o remédio era para reduzir 10% para ela fazer cirurgia. Praticamente, a endometriose sumiu. Olha que coisa. Isso não é fantástico, amigo? Eu acho assim, Anderson, é lindo isso. Isso é um milagre. Praticamente. Né? É um milagre. E assim, se as pessoas acompanhassem mais a gente no dia a dia, que está mais familiarizado com isso, vai ver que esses milagres, eles acontecem em muito. Muito. Porque você libera um peso que não é seu. Você tira aquela compra que você teve de alguém da sua família que você carrega, a compra de uma crença que ela não é sua. Quando você libera isso, a tua vida parece que ela dá um estalo assim e vai lá para frente. Não, você muda. É o salto quântico, às vezes, né? As pessoas ainda não entenderam o salto quântico também. O salto quântico é interessante falar, porque é quando você olha para sua vida para trás e você viu que a sua vida deu um pulo. Além já, tá além. Muito mais do que você estava. Salto quântico, a gente pode dizer assim, a pessoa está aqui em 2024, mas ela olhou para trás, ela estava em 2010 ainda. De repente ela já está em 2024. De tanta progressão que ela fez na vida. Ela estava presa nas coisas lá de 2010. De repente está ali. Ela está fazendo coisas que ela não fazia. A vida dela está fluindo do jeito que não fluía. E quando eu falo de fluir, não é só dinheiro, gente. É relacionamento. É saúde. É tudo. É tudo. E isso é outra coisa, porque quando a gente fala de abundância divina, eu falo que abundância divina é todas as áreas. Muita gente acha que abundância é só dinheiro. Só dinheiro, é todas as áreas. Não. Porque quando a gente fala de Deus, Deus não é tudo. Como que ele vai dar uma coisa e não vai dar outra? Não faz sentido. Abundância, isso. às vezes, você tá tão abundante que você não tem nem gripe. Isso é ótimo. Não é? Isso é abundância. Há quanto tempo faz que você não pega uma gripe? Nossa, nem lembro mais. Porque você está vivendo em abundância. Exato. Abundância é saúde, é prosperidade, é financeiro. E a prosperidade também não está ligada ao material. Prosperidade, às vezes, está no simples fato de você sentar aqui e fazer um podcast. Exatamente. Você está prosperando em outras áreas que você, às vezes, nem sabia. A gente precisa repensar nessas prosperidades, nosso sucesso. E quando a gente está falando dessas negociações também, isso também é uma crença que é embutida. Ou é isso, ou é aquilo. Uma negociação. Por que não isso e aquilo? Exato. Nós temos que liberar isso. Por que não um bom relacionamento e financeiramente também próspero? Né? Por que não as duas coisas? Por que não ser próspero financeiramente, ser próspero no relacionamento e ser próspero na saúde também. E no profissional? No profissional. Porque muitas vezes a pessoa faz essa compra. Eu tenho que escolher um deles para mim ser feliz. Se a gente olhar para as pessoas mais bem-sucedidas hoje, elas já entenderam isso.
A grande maioria. Porque você pode ver que alguns deles já estão tendo todas como que fala? Essas vidas, né? As escolhas as escolhas dentro em de equilíbrio, digamos assim, dentro de um pacote só, né? de um pacote só. Ele não precisa escolher qual que ele quer. Não, eu quero o combo aqui, ó. E outra coisa que antigamente às vezes tinha muito sucesso, mas não tinha saúde, né? As pessoas não estavam com saúde. E hoje a gente vê que a gente está buscando a saúde de uma outra forma. Não só pelo físico. O físico eu digo que é um presente, é um bônus. Mas a saúde em si mesmo, né? O corpo, porque a gente fala assim, como que você vai ter sucesso e prosperidade com um corpo doente? Ou como que você vai usufruir disso se você não tem um corpo que te proporcione isso? Você não pode nem sair daqui porque você tem que ir no médico. Você tem que tomar o remédio. Você vira refém e não consegue desfrutar. Se você não consegue desfrutar, você não é próspero. Não é próspero, você é escravo. É escravo. Escravo. E é esses contextos que a gente não está entendendo ainda, né? Porque você às vezes está extremamente bem financeiramente, mas escravo, doente. Tem que trazer o equilíbrio. Que energias são essas que estão na nossa vida? Olha, eu acho que a gente ainda tem muito que conversar Tem sobre bastante, isso, Fábio. né? Muito, muito, muito. Trazer para as pessoas cada vez mais esse tipo de contexto para que elas entendam que a energia, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está em tudo. Tanto que está em tudo que às vezes muda o clima, você vai relar na pessoa, você sente choque. Aquilo lá é energia pura. Exatamente. Então, é uma vibração que você tá diferente da dela. E que a hora que você rela... E no próximo contexto a gente pode até falar da mente eletricamente e o coração magnético, para a pessoa entender isso. Física. Que a gente tinha muito essa coisa de que é a mente que rege tudo, né? É o coração. O coração tem também o desejo, né, que a gente coloca no coração. Você cria uma vida fantástica e maravilhosa. Mas isso a gente vai conversar depois, em outro... Vamos. Vai ter mais coisas Com aqui pra gente certeza, se conversar. deixar, a gente vai falar muitos anos ainda. No próximo episódio, eu prometo que a gente vai trazer coisas tão interessantes quanto hoje no último episódio que a gente trouxe. Não, e se deixar, a gente fica 2 horas aqui, né? Logo, logo. Então, podemos encerrar até o próximo episódio. Fábio, muito obrigado. Obrigada. Adorei estar contigo aqui hoje. Com certeza, eu também. Gente, até a próxima. Até a próxima. Oh!